és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Nós estamos aqui para juntamente estudarmos a lição de número 12 desse que é o nosso segundo trimestre de 2024. Essa lição é estudada no dia 23 de junho. E a nossa revista tem como tema ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Nós já aprendemos muita coisa boa ao longo desse trimestre e ainda temos 2 lições maravilhosas para continuarmos aprendendo sobre a ordenança de amar o próximo, que é o nosso estudo de hoje, e a próxima ordenança para pregar o Evangelho. Quero aqui, antes de orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos estudando juntos essa lição maravilhosa. Agradeço também meu pastor pela oportunidade que me concede, o pastor Moisés, e a todos os irmãos que estão direto ou indiretamente ligados à Escola Bíblica Dominical, o superintendente pastor Eli Castellano, e também a evangelista Elaine, que é quem faz todo o trabalho de edição para que esse vídeo seja lançado no YouTube. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedindo a Deus direção, para que Ele fale conosco, e assim nós estaremos iniciando nosso estudo nesse dia. Amado eterno Deus, somos gratos a Ti pela riquíssima oportunidade, ó Pai, de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo mais sobre o amor que o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos salvou, nos resgatou, e que a nossa vida seja para a glória do Seu nome. Fica conosco no estudo dessa lição maravilhosa, fala aos nossos corações de forma poderosa, nos dê ensinamento e entendimento da Tua Palavra. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de número 12 tem o título de Ordenança para Amar o Próximo. O nosso texto áudio, texto de referência da lição, texto áudio, ele se encontra em João capítulo 15, versículo 12, onde está escrito: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante, meus irmãos, já no nosso texto áudio, usando aqui 3 palavrinhas que eu destaquei, o mandamento de Jesus primeiro, ele traz uma ordenança, um mandamento: vos amei. Ameis, vos ameis, ou seja, no plural, que nós todos devíamos nos amar uns aos outros. Ou seja, quando Jesus dá essa ordenança, ele não está dizendo apenas que era para nós amarmos apenas aqueles da nossa família, apenas aqueles amigos que nós são mais próximos, mais chegados, não apenas o cônjuge, mas aqui a ordenança é para que vos ameis uns aos outros, ou seja, está englobando toda a humanidade. E é interessante, eu certa vez ouvi uma pregação que dizia que Jesus, ele não vai nos pedir nada sem antes não nos ter dado algo já. Quando Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros, nós nos lembramos lá da oração do Pai Nosso. Nós lembramos de João capítulo 3,16 também, que ele primeiro nos amou. E assim como ele nos amou, assim como ele nos perdoou, nós vamos ver isso mais especificamente no tópico 3, nós devemos amar, devemos perdoar também. Então Jesus, ele nos amou primeiro, e é porque ele nos amou primeiro, nos resgatou, que nós temos o amor de Cristo, e esse amor de Cristo nos impulsiona também a amar uns aos outros. Essa é a ordenança bíblica. A verdade aplicada, ela vem falar sobre o amor de Deus derramado em nós. Olha só, complementando justamente com o que está no texto áureo, A verdade aplicada, ela chama a atenção que o amor de Deus, ele é derramado em nós pelo seu Espírito. O amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado, deve ser apresentado, deve ser compartilhado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então o amor de Deus, que primeiro nós recebemos, ele deve ser apresentado e compartilhado, tanto uns com os outros e principalmente, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro, nós amamos a Deus, nós apresentamos, compartilhamos e expressamos o nosso amor a Deus. Segundo, nós também devemos amar o nosso próximo. Então a lição ela vai girar muito em torno dessa questão, a questão do amor ao próximo, a questão de ser uma ordenança bíblica. O ensinamento bíblico hoje e os objetivos da lição, os 3 objetivos são
Mostrar que amar o próximo é um mandamento. Nós vamos tratar sobre isso no tópico primeiro. O amor que Jesus nos ensina a amar o próximo, a compartilhar, a expressar, isso é um mandamento bíblico. Segundo, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus. Eu só posso dizer que eu conheço, sou servo, sou salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, se eu expresso o amor de Deus na minha vida. Caso contrário, a própria Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. E o terceiro ponto, tá ligado ao terceiro tópico? Conscientizar de que o amor não pode ser fingimento, ele precisa ser verdadeiro. Né? Aquele caso, eu amo quando está na frente, mas quando vira as costas eu deixo de amar e começo a falar mal, começo a criticar. Não. A expressão de amor, o compartilhar do amor, o demonstrar do amor, ele precisa ser uma atitude verdade, de verdade. Né? Uma atitude que não pode ter fingimento, não pode ter falsidade. Esse é o conceito bíblico para o amor. Texto de referência, meus amados, se encontra em Marcos capítulo 12, versículo 31. Na verdade, versículo 28 ao 31. A revista sugerindo só a leitura do versículo 31. Eu vou só ler com os irmãos do versículo 28 ao 31, que fala um pouquinho mais do contexto. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao versículo 31. O texto, ele está dentro de um conceito que o título do texto fala sobre o primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se, versículo 28, capítulo 12, versículo 28 de Marcos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30, versículo 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o versículo 31, que é o que está de referência na revista, fala: e o segundo semelhante a este qual? Ao primeiro mandamento, que é amar sobre Deus, a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que é semelhante, que é comparado a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha só que ponto interessante. Primeiro, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo? Não, amar a mim mesmo. Porque eu só posso amar o próximo, que é o terceiro ponto, como a mim mesmo. Está no segundo ponto. Então amo ao Senhor sobre todas as coisas. Eu tenho que me amar, a minha vida, o templo do Espírito Santo. E em terceiro, sim, da forma como eu me amo, eu preciso amar o próximo. Essa é a forma que a Bíblia está nos ensinando. Não há outro mandamento maior do que estes. Né? Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus não está dizendo só para você amar o próximo. Ele está dizendo: ama a Deus, ame a você e também ame o próximo. Né? Tem muitas pessoas que hoje vivem, às vezes, uma vida de tristeza, de angústia, não cuidam do próprio corpo, não cuidam da própria vida. Ou seja, não amam a si mesmos. E Jesus estava orientando assim os discípulos, né? Os escribas que foram questioná-lo, ele estava orientando que era necessário amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Bom, o outro texto de referência é Romanos capítulo 13, versículo 8, que fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Então a lei ordenava já amar aos outros. Terceira referência, 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos, que nos amemos uns aos outros. E a última referência, 1 João capítulo 4, versículo 11. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E aí eu me lembro do texto que a gente brinca, que é o texto áureo da Bíblia, né? Que nós usamos em muitas referências, muitas pregações, que toda criança na mais tenra idade já sabe de cor. João capítulo 3, versículo 16. Porque o 1 João capítulo 4, versículo 11, ele fala: amados, se Deus assim nos amou, ou seja, Deus nos amou primeiro, também nós devemos amar uns aos outros. E João capítulo 3, versículo 16, justamente vai falar sobre isso.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus ele é tão grande, tão inexplicável, não existe palavra que possa explicar que o autor escrevendo as palavras, inspirado pelo Espírito Santo escrevendo a palavra de Deus, ele escreve que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Eu não sei explicar. Não existe palavra, não existe vocabulário que possa explicar o tamanho desse amor. Em virtude disso, ele coloca tal maneira. Ou seja, até onde a sua mente conseguir chegar para entender o tamanho desse amor, ainda será pouco diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, enviando Jesus Cristo para nos salvar. Amém? Bom, a introdução, ela vai falar um pouco, é interessante a introdução, me despertou para alguns pontos. Vamos ler, para depois a gente comentar. Ela fala o seguinte: amar a Deus é o próximo. Antes de se tratar de sentimento, é uma questão de obediência por parte do discípulo de Cristo. Então não se trata apenas, a questão do amor não é apenas um sentimento. A Bíblia não trata apenas como sentimento, mas a Bíblia também trata como uma obediência por parte do discípulo de Cristo. Porque essa é a orientação dada por Cristo, que vos ameis uns aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma ordenação, uma ordem bíblica. Assim veremos que o amor que devemos expressar tem como fonte o próprio Deus. Eu amo ao próximo porque eu recebi amor de Deus. Então a fonte desse amor que eu transmito ao próximo é aquela que eu recebi do próprio Deus, do próprio Jesus, ao morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Nas Escrituras encontramos as propriedades e características desse amor, para não confundir com um mero sentimentalismo, ou os outros muitos conceitos expostos por uma sociedade que não leva em conta os princípios bíblicos. E ao estudar essa introdução, me veio à mente a seguinte pergunta: o que é amor na visão de mundo hoje? O que as pessoas entendem por amor? Se você for fazer uma pergunta para várias pessoas sobre o tema amor, vários deles no mundo vão dizer, quando eu falo mundo, me refiro às pessoas que não têm a salvação em Cristo Jesus. Tá? Quando você vai que não passaram pela experiência do novo nascimento. E aí, ao interrogarmos, perguntarmos sobre as pessoas sobre o que é o amor, alguns vão dizer que amor é uma paixão, algo que passa rápido, por isso que não existe o amor para o casamento. Outros vão dizer que é um simples sentimento. Outros vão dizer que é um sentimento, um mero sentimentalismo. Ou seja, vão expressar talvez de uma forma muito humana. Apenas pensam na questão do amor no relacionamento, por exemplo, conjugal. No relacionamento, por exemplo, do namoro. Então, a sociedade tem essa visão de amor apenas muito voltado para a questão do sentimento de relacionamento de pessoas. Principalmente marido e mulher, namorados e assim vai. Mas a Bíblia ela vem aprofundar muito sobre esse tema porque ela traz a característica, a propriedade que esse amor não é um mero sentimentalismo. Não é uma paixão que ela passa com o tempo. Na verdade, a Bíblia ela vai entrar numa profundidade que ela vai nos fazer entender que o verdadeiro amor é o próprio Deus, a fonte do amor. Nós vamos entender que o amor verdadeiro, à luz da palavra de Deus, é o próprio Deus. Por isso que nós vemos em vários camisas escritos, copos, canecas, eu já vi em vários lugares escritos que Deus é amor. Então Deus ele não somente é a fonte, mas Deus é o próprio amor. O amor emana do próprio Deus para a humanidade. Né? E aí, voltando em João 3,16, nós vemos novamente quando o escritor do livro de João revela que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para salvar o mundo. Né? Bom, é interessante. Então, a visão de amor que a sociedade possui nos dias de hoje, muitos tipos de amor que a sociedade pratica. Amor por interesse. Quantos casamentos arranjados, quantos relacionamentos arranjados por mero interesse financeiro, de poderio, de arranjos que são feitos, políticos. Mas a Bíblia ela vai em uma profundidade muito maior. A Bíblia não trata isso como amor. O amor de verdade é um amor que era experimentado quando você recebe de Deus esse amor
e consegue amar o seu semelhante como a ti mesmo. Esse é o modelo de amor que a Bíblia nos ensina. Bom, tópico primeiro vai falar justamente sobre isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vai dizer o seguinte: não é novidade para qualquer pessoa que a convivência entre os seres humanos nem sempre é pacífica e harmoniosa. Mas não é mesmo. Né? Nós temos isso, experiência, nós vivemos essa experiência todos os dias. Nem sempre você convive só com pessoas que você se dá bem. Nem sempre você vai conseguir no seu relacionamento fazer com que todas as coisas se ajustem do jeito que gostaria que fosse. Nem sempre no seu casamento, no seu relacionamento, as palavras vão ser entendidas da forma como deveriam ser. E é justamente isso que o autor está querendo dizer, da revista querendo dizer para nós, o Bispo Abner, que nem sempre vai ser harmonioso, nem sempre vai ser pacífico essa convivência. Logo no início da civilização, voltando ao tópico primeiro, já a primeira família teve que lidar com desentendimentos sérios entre seus membros. Gênesis capítulo 4, versículo 8, vai tratar sobre a história, vai narrar sobre a história de Caim e Abel. Né? Dois irmãos que por um motivo de inveja, por um motivo de a sua oferta não ter sido recebida da forma como gostaria, Caim simplesmente mata Abel. Porque ficou com inveja, ficou com ciúme, que a oferta que Abel ofereceu a Deus, ela foi aceita. O sacrifício que Abel ofereceu a Deus, ele foi aceito por Deus. Só porque se tratava de um sacrifício de animais? Não. Mas o sacrifício foi aceito porque o coração de Abel estava voltado para as coisas de Deus. Caim, então, com ciúme, o que ele faz? Mata o seu irmão. Comete o primeiro homicídio que nós temos na face terrestre. Então, nem sempre entre os próprios irmãos, entre a própria família, é uma convivência harmoniosa, e a Bíblia faz questão de narrar isso. Contudo, também é realidade que amar o próximo é um mandamento divino. Portanto, trata-se de um desafio constante e uma atitude imprescindível para todo autêntico discípulo de Cristo. Se eu sou um autêntico discípulo de Cristo, não é fácil, mas eu preciso me esforçar para amar o próximo. Eu preciso me esforçar para demonstrar o amor de Deus na minha vida. É interessante, meus irmãos, Marcos capítulo 12, versículo 31, a referência que o autor coloca para nós aqui, chegando só na referência aqui, quando fala dessa questão de ser mandamento. Marcos 12, 31, diz para nós o seguinte: e o segundo semelhante a esse, ou seja, está falando primeiro do mandamento, que foi o que nós lemos, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Quando está falando do próximo aqui, não está falando só das pessoas que eu gosto de conviver. Eu já comentei isso na introdução. Mas quando está falando desse próximo aqui, está falando que Jesus, inclusive, sendo exemplo, ele amou os malfeitores. Jesus, inclusive, ele amou aquelas pessoas que estavam zombando dele, pregando ele na cruz. Porque Jesus, ele ora ao Pai pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, até aqueles malfeitores que estavam presos com ele nas cruzes ao lado, também Jesus amou. E um deles que o aceitou como Salvador, recebeu a vida eterna. Porque o próprio Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é um processo constante. Amar inclusive ao inimigo não é uma atitude fácil. E aí fica aquela pergunta para cada um de nós. Nós somos seres humanos, somos cidadãos dos céus, mas por enquanto estamos de passagem aqui na Terra. E aí você vai refletir. É fácil você amar aquela pessoa que vive te perseguindo, no seu trabalho, no seu colégio, ou até mesmo dentro da família? É fácil você amar aquela pessoa que vive tentando puxar o seu tapete para crescer profissionalmente em cima do seu trabalho? É fácil você amar aquela pessoa que tanto mal já te fez e que você mal consegue ver aquela pessoa de perto, que sente até mal-estar? Não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina que é necessário. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar inclusive aos nossos inimigos. E é interessante quando nós vemos esse texto, porque o contexto judaico, entrando nesse contexto um pouquinho aqui, o contexto na visão do judeu era amar aos meus amigos. Somente, amar os próprios judeus. Agora, quem não faz parte do povo judeu? Os samaritanos, por exemplo. Aqueles que são os meus inimigos, esses eu não devo amar. Né? E aí nós temos vários salmos, chamados imprecatórios, que são salmos, onde nós vemos
vários salmistas orando, pedindo para que seus inimigos fossem destruídos. E é interessante que quando nós aprofundamos nesse contexto, esse contexto ficou muito na questão do tempo do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento o que Jesus fala? Jesus chega e fala: amai-vos uns aos outros, mas ele vem e chama a atenção dos judeus, não é só uns aos outros que são os próprios judeus, mas inclusive os seus inimigos. Então, meu amado, a resposta talvez àquela pergunta que eu fiz agora há pouco é fácil? Não, de forma alguma, mas é necessário. Então, quem sabe hoje é o dia que Deus preparou essa lição, esse estudo, para nós entendermos que até mesmo aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que calunia, aquela pessoa que te prejudica das mais variadas formas, deve ser amada por você. A sua retribuição para essa pessoa deve ser o amor de Cristo, né? Não estou dizendo aqui que às vezes tem pessoas que não têm condições às vezes de você conviver. Mas quando fala em amar ao próximo, é principalmente não desejar o mal ao próximo. É principalmente desejar que aquela vida seja salva, que ela seja transformada, que ela seja também abençoada. É dentro desse contexto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Bom, e aí o finalzinho do tópico primeiro fala, a introdução do tópico primeiro: o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Então o próprio Jesus fala: amai uns aos outros como eu vos amei. Então esse amor refletido para o próximo, esse amor que deve ser demonstrado ao próximo, ele está relacionado diretamente ao amor de Deus que já foi derramado sobre as nossas vidas. Bom, 1.1. O amor é uma evidência do novo nascimento. O novo nascimento está relacionado a aceitar Jesus como Salvador, ter a sua vida mudada e se tornar um cidadão do céu. Está relacionado diretamente à salvação, né? Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, morre o velho homem. Morrendo o velho homem, nasce a nova pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, justamente vem nos tratar isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, ou seja, nova criatura. Então, o ato de demonstrar o amor de Cristo, ele é o reflexo do amor de Cristo nas nossas vidas. E isso só é possível para aqueles que nasceram de novo. Bom, a conversão ao Evangelho de Jesus traz um novo nascimento, justamente a referência que nós falamos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando o novo nascimento acontece, o amor passa a permear seu coração, dentro do tópico 1.1, e o seu viver. O salvo passa a olhar as pessoas com misericórdia, compaixão e se comove com os quadros de sofrimento das pessoas. Normalmente estende as mãos aos carentes, aos órfãos, às viúvas e socorre os aflitos. Entende as fraquezas e debilidades dos outros. Amar é tolerar os mais fracos, perdoar as suas ofensas e aceitá-lo como ele é, com a sua personalidade, pois somos todos diferentes uns dos outros. Então esse tópico 1.1 ele é interessante, porque ele vem falar que quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura, nós precisamos olhar para o nosso próximo, para o nosso semelhante, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, né? Infelizmente nós vemos muitas pessoas que falam: não, fulano está sofrendo porque merece sofrer, e tem que sofrer mais porque fez isso. Nós não estamos na condição de juiz. A Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 7, nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Com a mesma forma que eu aponto o dedo para alguém julgando, os dedos de outras pessoas podem estar sendo apontados para mim também, me julgando as minhas falhas. Então, nós vemos aqui no tópico 1.1 que justamente o novo nascimento impulsiona o novo crente, o crente agora, a nova criatura, a demonstrar o amor de Cristo através de seus atos e atitudes, a estender a mão para abençoar. Então, uma outra coisa muito interessante: amar é tolerar os mais fracos, perdoar as suas ofensas e aceitá-lo como ele é. Irmãos, tem pessoas que infelizmente elas são mais frágeis, são mais fracas. Não fraca no sentido de força física,
fraca no sentido de entendimento, de pensamento, de atitudes mesmo. São pessoas que às vezes elas aprontam, fazem coisa errada, te pede perdão, você perdoa, ela volta, faz a mesma coisa de novo, e assim vai. Segue um ciclo, né? É um ciclo vicioso, fica sempre se repetindo. Mas a Bíblia nos orienta a nós amarmos, tolerarmos também até essas pessoas mais fracas. Com a sua personalidade, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Talvez uma determinada atitude que eu pense estar fazendo certo pode estar incomodando outra pessoa, pode estar ofendendo outra pessoa. Então todos nós somos diferentes uns dos outros. Precisamos respeitar as diferenças e amá-los como amamos os nossos semelhantes, como Cristo nos ensinou. Bom, o comentarista coloca aqui no suplemento professor que é possível ter o amor de Deus em nossa vida através da salvação. Na verdade, eu vou talvez ser um pouco além. Eu vou afirmar que só é possível ter o amor de Deus na nossa vida através da salvação. O homem experimenta o amor de Deus através da salvação. A nova natureza que o homem então recebe é Cristo em vós. Como Cristo é a expressão do amor de Deus, a nova natureza caracteriza-se pelo amor. Então, quando eu amo, quando eu demonstro amor, eu estou expressando o amor de Deus na minha vida para aquelas pessoas. Porque de nós mesmos, nós amados, nós não conseguiríamos amar, por exemplo, aquelas pessoas que nos ofenderam. Mas quando a Bíblia nos ensina a amar como Cristo nos amou, nós devemos então ter entendimento, abrir a nossa mente para entender que ao amar o semelhante, amar o próximo, eu estou expressando, demonstrando o amor de Cristo em minha vida. Bom, por isso o amor de Deus nos é evidência da salvação. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Esse amor aumenta com a vida de comunhão com Deus. Não é fácil, mas ele pode aumentar. Pelo fruto do Espírito em nós, esse amor fica mais dominante na vida do crente. Muitas vezes, meus amados, e na vida do crente, pela operação do Espírito Santo, esse amor torna-se cada vez mais operante. Muitas vezes, para amar ao semelhante, para amar ao próximo, nós precisamos deixar o nosso eu de lado, renunciar à nossa razão. O pastor William Barros estava falando justamente no vídeo de preparação da aula, de suplemento da aula, ele justamente estava dizendo isso, que ou você tem razão ou você é feliz. As duas coisas não combinam. Mas como assim? Infelizmente, há momentos que nós vamos precisar abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa razão para conseguir amar o próximo e assim conviverem felizes. Porque infelizmente tem pessoas que tentam nos tirar do sério, tirar a alegria, a paz. Então, em alguns momentos, se você entrar numa discussão, você vai ficar naquela discussão contínua, constante, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, em momentos, é melhor você abrir mão da razão e seguir sua vida feliz, continuando amando o próximo. Bom, 1.2, o tempo passa muito rápido, a gente não pode aprofundar tão detalhadamente. O amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. Olha que interessante. Expoente significa que ele expõe, que ele demonstra o amor. O fruto do Espírito. A primeira virtude do fruto do Espírito é justamente o amor, que através dela abarca todas as outras. Pois sem o amor, as outras virtudes, os outros frutos do Espírito, eles diminuem o seu valor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu vou fazer a leitura só para ficar como referência para nós. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Fala para nós o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O primeiro que aparece é justamente o amor. Os demais são bons? São excelentes, mas sem amor você não consegue nem desenvolver os demais frutos do Espírito. Então nós precisamos ter isso em mente. A primeira virtude, então, é o amor. O amor é a raiz de todas as virtudes. O amor pode fazer coisas inesperadas e de difícil compreensão de acordo com a magnitude do seu alcance. As atitudes e ações revelam que não é só um sentimento de querer bem de uma pessoa, mas mostrar uma capacidade de se colocar à disposição.
Então, quando eu amo o meu semelhante, não estou só querendo o seu bem, mas é me colocar à disposição para ajudá-lo, para apoiá-lo, para abraçá-lo naquele momento que ele precisa. Na parábola do bom samaritano, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, Jesus dá uma aula ao doutor da lei, esclarecendo que aquele que usou de misericórdia para com o homem, que foi espancado pelos assaltantes, foi o seu próximo. Historicamente, dentro da palavra de Deus, nós temos um conflito entre os judeus e os samaritanos. Lá em João capítulo 4, quando Jesus vai conversar com aquela mulher samaritana à beira do poço, ela fala, mas você, judeu, falando comigo? E aí a Bíblia até faz um parênteses ele colocando, porque os judeus não convivem, não se comunicam com os samaritanos, eles não estão bem, eles têm um conflito entre eles, eles têm um atrito. E aqui nós vemos que quem justamente ajudou aquela pessoa ferida não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi o escriba, nada disso. Os judeus religiosos passaram longe daquela pessoa que estava precisando de ajuda. Mas o samaritano, ou seja, o seu inimigo, humanamente falando, que era o inimigo, aquela pessoa que o judeu não gostava, foi justamente aquela pessoa que foi salvar, que cuidou das feridas, que tratou as feridas, que levou aquela pessoa para a estalagem. Ou seja, Jesus estava ensinando que o samaritano naquele momento ele não teve atitude de inimigo, mas ele teve atitude de amor ao próximo. E é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar e nos exortar a cumprir, o amor ao próximo. Mesmo sendo aquele semelhante que às vezes eu não conviva tanto, mesmo sendo aquela pessoa que nem mesmo eu consiga ter um bom relacionamento com ela. Mas mesmo nesse caso, a Bíblia nos orienta, nos ensina a amar. Bom, o suplemento professor fala o seguinte: essa parábola nos obriga a perceber a importância do nosso próximo. O cristianismo é uma religião, achei interessantíssimo esse comentário que o professor coloca para nós. O cristianismo é uma religião relacional. Nosso relacionamento com Deus é expresso por intermédio do nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. E é Deus que torna possível esse relacionamento com as outras pessoas. O meu relacionamento com Deus, ele é medido à medida que eu expresso o amor dele para o meu próximo, para o meu semelhante. Isso é interessante, porque não adianta nada eu dizer que amo a Deus e não convivo e não amo o meu semelhante. Porque se eu amo a Deus, se eu sou nascido de novo, se eu sou uma nova criatura, eu preciso também amar o meu semelhante. O samaritano realmente esteve presente para ajudar a vítima, ao passo que os outros se ausentaram. Ele viu de verdade enquanto que os outros viram superficialmente. O estar realmente presente e ver as pessoas de verdade são coisas que se esperam dos seguidores de Jesus. Não é fechar os olhos para a necessidade dos outros. Não é virar as costas para a carência dos outros. A misericórdia é uma exigência para os discípulos do reino. Ela precisa ser demonstrada. Ou seja, não adianta eu falar que sou crente e ando com uma Bíblia debaixo do braço se eu não amo meu semelhante. Se lá no meu trabalho, por exemplo, eu não demonstro amor pelo próximo. Se eu não tenho atitudes de cristão. Não adianta falar, porque as palavras elas se perdem ao vento. Mas a atitude, o exemplo, sim, ele fica como uma marca. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que ele não se preocupava. Se ele pudesse, seria bom. Mas se ele não pudesse, deixar bens para os seus filhos, carro, riquezas, seria muito bom se ele conseguisse deixar. Mas a preocupação dele não era isso. Mas a preocupação dele era deixar um exemplo para ser seguido pelos seus filhos após a sua morte. Ou seja, a nossa passagem aqui nesse mundo é um tempo muito curto, é muito pequeno. A nossa vivência passa como um sopro, como um vento que passa ligeiro. É igual uma erva que de manhã nasce a flor bonita e de tarde se seca pelo sol. É assim a nossa vida. Ela passa muito rápido. Mas o que vai ficar de exemplo não são apenas as atitudes minhas para com Deus, mas as minhas atitudes para com o meu semelhante, para com o meu próximo. Bom, 1.3. O amor não faz mal, nem julga o próximo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes se a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Está em Efésios capítulo 5, 29, esse comparativo. Quem ama, não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça, não toma a mulher do outro,
não age com desonestidade. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas têm carteirinha de membro, têm credencial até mesmo de obreiro, mas não levam uma vida de honestidade. Não levam uma vida de verdade. Né? Pratica roubo, furta, trai esposa, ou seja, vive uma vida desonesta. E a lição está nos chamando a atenção, a Bíblia nos chama a atenção, que para demonstrar que verdadeiramente eu sou um cidadão dos céus, eu preciso ter uma vida transformada, uma vida diferente, uma atitude de amor ao próximo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, do 1 ao 5. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é só observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Tiago capítulo 4, versículo do 11 ao versículo 12. Está nos chamando a atenção sobre a realidade de não nos colocarmos na condição de juiz para julgarmos. Então nós precisamos, amados, nós precisamos viver uma vida em santidade, mas uma vida sem julgar ao próximo, ao semelhante. Uma vida que nós devemos primeiro olhar para nós mesmos, para as nossas falhas e praticar o amor. Né? E não simplesmente virar as costas àqueles que estão necessitados. Bom, esse foi o tópico primeiro, que fala então sobre o amor, que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. O tópico 2 vai falar para nós sobre aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, ele vai aprofundar um pouquinho mais agora. Vai apertar um pouquinho mais agora. Por quê? O primeiro tópico ele vai dizer que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E o segundo tópico ele vai um pouquinho além. Ele vai dizer que aquele que não ama sequer conhece a Deus. Deus é amor, e todos os seus atos demonstram esse amor. Se Deus nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. 1 João, vamos só ler referência? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Fala para nós o seguinte, meus irmãos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é a caridade, ou em outras traduções, Deus é amor. Se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. A maior prova, tem uma outra referência também, 1 João capítulo 4, versículo 11, aproveitando que já está aberto aqui no livro. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. A maior prova que somos discípulos de Jesus é como nos amamos quando amamos uns aos outros. Quem não ama o seu irmão permanece na morte, ou seja, permanece no pecado, permanece no mundo. Quem ama a Deus não pode detestar o seu irmão. Também é referência em 1 João capítulo 4, versículo 20. Diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a qual não viu? Ou seja, se eu não demonstro amor para aquelas pessoas tão próximas que eu estou vendo, como eu posso dizer que demonstro amor pelo nosso Deus, aquele que nós não vimos? 2.1. O amor ele exige perdão. Nós vamos entrar num outro ponto muito profundo da lição, do estudo. Que para ter amor eu preciso perdoar. Liberar perdão. Porque o perdão ele só é demonstrado através do amor. E o amor só é demonstrado através do perdão. Nós temos essa conexão entre eles. O perdão está no coração de quem ama. Quem ama, quem demonstra o amor de Cristo, quem tem o amor de Cristo, consegue perdoar e sabe perdoar. A atitude de perdoar como forma de amor exprime o verdadeiro sentido do cristianismo. Por que o verdadeiro sentido do cristianismo? Porque Cristo ele não só nos amou, mas ele também nos perdoou as nossas ofensas, nossos pecados. É interessante que quando Jesus ele curava, em vários casos, em várias situações, ele primeiro dizia, perdoados estão os seus pecados. E algumas pessoas questionavam, mas quem é ele para perdoar pecados? Quem ele está achando que pode ser? E aí Jesus respondeu certa vez, bom, se para vocês é mais fácil então de
a pessoa ser curada, do que ser perdoados os pecados. Perdoados são os seus pecados, mas levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, a pessoa recebia também a cura instantaneamente. O perdão está no coração de tema. A atitude de perdoar como forma de amor exprime o verdadeiro sentido do cristianismo. O verdadeiro sentido de ser cristão é apresentar, é demonstrar o amor de Cristo nas nossas vidas. Normalmente nos escondemos para não exercer o perdão. Quem não perdoa carrega um fardo pesado. Um psicólogo estava dizendo esses dias, em um dos seus vídeos, que quem é comprovado cientificamente, a pessoa que não perdoa, que vive com mágoa, com tristeza, ela adquire para si enfermidades. O corpo fica doente e essa pessoa morre até mais cedo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Infelizmente tem pessoas vivendo doentes, pessoas fracas, não estou dizendo espiritualmente, estou dizendo fisicamente mesmo, mas também espiritualmente, por que não? Porque não sabem perdoar, não conseguiram liberar o perdão. E esse estudo maravilhoso nesse dia está nos chamando a atenção. Libera o perdão. Essa palavra talvez vai para você que está participando nessa manhã de forma online. Libera o perdão. Talvez a enfermidade que você está tendo na sua vida, essa mágoa que você carrega, esse mal que você carrega com você, é a falta de perdoar. Então libera o perdão, demonstra o amor de Cristo na sua vida e libera o perdão. Quem não perdoa carrega um fardo pesado e nunca limpa o seu coração do rancor e da ira. Como podemos orar como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 12, que é a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, as nossas ofensas. Por quê? Eu também já perdoei. Então, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos devem, aquelas pessoas que brigaram conosco, aquelas pessoas que nos ofenderam, ou seja, como que eu posso pedir para Jesus me perdoar se eu não tenho demonstrado perdão, não tenho praticado perdão com o próximo? Então nós precisamos aprender a perdoar, liberar o perdão, porque isso é uma demonstração do amor de Deus nas nossas vidas. Bom, como podemos orar dessa forma? Não existe evangelho sem amor. A base do evangelho é amor. Capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base do amor. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós por amor. Foi através do seu amor que ele se entregou na cruz por nós. Como também não existe evangelho sem perdão. Não existe evangelho sem amor, mas também não existe evangelho sem perdão. Eu só posso dizer que sou cristão e sou uma nova criatura se eu aprendi a amar e se eu aprendi a perdoar. Precisamos estar um está atrelado diretamente ao outro. Precisamos estar dispostos como cristãos a perdoar aqueles que nos fizeram mal, mas também estar dispostos a pedir aos que nos ofendem, aos que nós ofendemos. É uma estrada de mão dupla. Este ato deve ser recíproco. Eu preciso perdoar, mas eu também preciso ser perdoado. Também preciso pedir perdão. E também liberar o perdão. O comentarista coloca para nós: precisamos ser sensatos e coerentes em nossas ações para com o próximo. Exercer amor sem perdão é uma grande insensatez e incoerência da nossa parte. Todo o nosso relacionamento com o próximo está intimamente ligado, ou seja, está atrelado no nosso relacionamento com Deus. Eu só demonstro amor ao próximo se eu tenho demonstrado amor a Deus. 2.2. O amor exige disciplina. Extremamente interessante esse ponto também. Amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar. Quem ama, corrige. Os pais, aqueles que estão me assistindo que são pais, que estão participando hoje que são pais, sabe que se você não ensinar seu filho da forma correta, ele pode se machucar. E para isso existe a disciplina, para isso existe o ensinamento. Em alguns momentos uma disciplina um pouquinho mais rígida é necessário. Um castigo, tirar um desenho, tirar uma televisão. Esse, talvez mais pesado um pouquinho, é necessário para que você ensine a criança, porque se você não ensina, o mundo vai ensinar, mas de uma forma muito mais dura. Porque aquele filho que não é preparado pelos pais, nunca ouviu um não sabe obedecer um não, ele não vai ouvir um não da liderança, ele não vai ouvir um não do seu patrão, ele não vai ouvir um não de vários lugares da sociedade que ele precisa obedecer. E aí, não sabendo ouvir esse não,
ele vai ser uma pessoa não preparada para enfrentar as dificuldades que o mundo apresenta. Bom, voltando no 2.2, então, amar não é deixar de falar a verdade, mas falar a verdade com educação e respeito. Existem as formas de falar. Amar não é deixar virar bagunça ou ficar desorganizando, mas colocar regras e normas. Quando fala de educação e respeito, não é que está dizendo assim, eu sou positivo, eu falo a verdade. Não sei se já ouviram essa expressão. Sou uma pessoa positiva, eu falo a verdade mesmo. Nós precisamos até nisso ter cuidado. Você pode ser uma pessoa verídica, falar a verdade. Está correto. Ser uma pessoa verdadeira é algo extremamente correto. Mas até para isso eu tenho a forma correta de falar. Com amor, com dedicação, com respeito. Bom, estipular limites e áreas de ação. Em todas as áreas, se não tiver normas, regras, regimentos, estatutos, vira bagunça. Cobrando seu cumprimento. Amar é não se portar com leviandade ou indecência. Jesus amava as pessoas, mas colocava a ordem. Jesus, quando ele entra no templo, lá em João capítulo 2, versículo 13 ao 17, ele vê aquela bagunça que estava lá, os cambistas vendendo, aquela confusão de troca de dinheiro para um lado, animal para sacrifício para outro. Jesus chega e expulsa todos aqueles cambistas lá e fala, minha casa será chamada casa de oração e não comércio. Então Jesus, com amor, ele chega e corrige a situação. Há pessoas que pensam que o amor cobre as maldades, as falsidades, as mentiras e a falta de respeito, principalmente com as coisas e lugares sagrados, a rebeldia, a insubmissão com os líderes e autoridades espirituais. Eu vou precisar tocar num ponto aqui que talvez muitas pessoas possam se incomodar, mas é uma grande verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos, dias, em que onde a Bíblia nos orienta a ter hierarquia, disciplina, comunhão entre os irmãos, uma unidade espiritual, uma organização espiritual, infelizmente, muitas pessoas não cumprem as determinações, não querem seguir a risca, não querem seguir aquilo que já foi convencionado, não têm obediência pela liderança, não têm respeito pela liderança, pelos superiores, e ainda sai da igreja, desvia e fala, lá na igreja não tem amor. Não. O fato de ter amor não significa que pode ser bagunça. Então, infelizmente, se alguém está com esse pensamento, a igreja não ama, porque a igreja, eu fiz isso errado. Não. Na verdade, a igreja ama sim, e é porque a igreja ama. E a igreja quer cuidar para que as pessoas caminhem certo, conforme a luz da palavra de Deus, é que existem regras, existem uma organização. Né? Infelizmente, muitas pessoas às vezes querem se submeter a uma autoridade no mundo, mas quando é uma autoridade eclesiástica, simplesmente quer desrespeitar. Então nós estamos aprendendo com essa lição nesse dia. Nós precisamos respeitar a nossa liderança. Não é porque às vezes existe uma regra a ser seguida que é falta de amor, muito pelo contrário. É para que justamente outras pessoas não caiam em erros, é que existem determinadas regras. O comentarista coloca aqui que o amor ao próximo não é para validar tudo o que ele faz ou todos os seus conceitos. O amor ao próximo, amar é querer para o próximo aquilo que nos faz bem, desejar a ele que a sua felicidade, a sua conversão, a sua salvação, se ainda não for cristão. Amor não é deixar de disciplinar para restaurar. Onde não há correção, se pressupõe que não há amor. Então não adianta nada. A igreja não ama porque a pessoa quer entrar do jeito que está no mundo e continuar do jeito que está no mundo. Quando isso não é muito bem aceito, que ele precisa se adequar, precisa corrigir, ele volta para o mundo e fala, a igreja não ama. Na verdade não, a igreja te ama. E é porque ela te ama, que ela quer ver uma transformação de vida em você. Então esse é o ponto, é a divergência. 2.3. O amor exige verdade. Para começar o amor, ele tem que ser verdadeiro. O amor não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. O amor não suporta a injustiça e nem a mentira. Se eu amo, se eu sou um verdadeiro cristão, se eu verdadeiramente pratico o amor, eu não folgo com a justiça, mas eu folgo com a verdade. Eu amo a verdade. Eu pratico a verdade.
O amor não suporta também, outra coisa que ele não suporta, a injustiça. Se eu amo o próximo, eu estou vendo uma pessoa sendo injustiçada, e eu posso corrigir a situação, e eu me abstenho de corrigir, eu também estou praticando a falta de amor. Então são coisas que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. Isso precisa nos despertar, nos chamar a atenção que como cristãos, como novos nascidos, novas criaturas, precisamos amar a justiça e a verdade e praticar o amor de Deus. Bom, o amor não suporta a injustiça nem mentira, pois Deus é amor, e a mentira é filha do diabo. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se eu permaneço no amor de Deus, praticando o amor, explanando o amor, mostrando o amor às outras pessoas, Deus permanece, significa que eu tenho Deus dentro do meu coração. A verdade liberta, não oprime, não coloca medo, pois o amor lança fora todo medo, porque ele produz tormento. Medo produz tormento. O que o amor faz? Ele lança fora todo medo. Para amar o nosso irmão, não precisa aceitar as coisas erradas e mal feitas dele. Esse é um ponto interessante. Nem aceitar a quebra de regras e princípios. Mas para amar o nosso irmão, nosso semelhante, eu não vou ser conivente com as situações erradas que ele pratica. Não significa que uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, que não tem a mesma regra de fé e conduta, não segue a mesma regra de fé e conduta que nós seguimos, que eu não vou amar essa pessoa. Eu vou amar, mas eu não vou praticar os mesmos atos que ele. Se ele trai a esposa, eu não vou trair minha esposa. Se ele se embebeda, eu não vou me embebedar. Então, se ele rouba, eu não vou roubar. Então, não significa que amar aquela pessoa significa que eu vou passar a mão sobre a sua cabeça e ocultar todos os seus erros. Não. Eu não posso ser conivente. São coisas distintas. Amar o próximo não quer dizer que aprovamos tudo o que ele faz. O bem ao próximo não pode suplantar a justiça, a honestidade e a legalidade da ação. Podemos amar o próximo, mas não podemos amar as suas mentiras. Eu amo o próximo, mas eu não amo as mentiras por ele contadas e praticadas. Nem querer ser amado usando de mentiras. Eu para ser aceito, existem pessoas que para ser aceito no meio social, para chamar a atenção para si, para serem famosas, ganhar likes, eles praticam a mentira. Quantos casos nós temos visto nas redes sociais de pessoas, de influenciadores, que vão lá e montam uma farsa sobre determinado assunto, montam uma mentira para que aquele vídeo seja muito visualizado, que ele receba muitos likes. Quando nós temos o novo nascimento, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, uma ordenança que nós recebemos de Cristo é praticar a verdade. E para amar, eu preciso praticar a verdade. Bom, esse foi o tópico 2, né? O amor não deve ser julgado indiferente às considerações morais. Muitas vezes é considerado em estreita conexão com o âmago do cristianismo. Então, esse foi o tópico 2, que ele fala justamente da questão de quem não ama, não conhece a Deus. O novo nascido, a nova criatura, ele pratica o amor de Deus. E o 3, tópico 3, para nós finalizarmos, fala que o amor ele não pode ser fingido. Então vamos lá. Primeiro tópico, fala que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Segundo tópico, fala que se eu não amo, eu não conheço a Deus. E agora o terceiro tópico, para eu apertar um pouquinho mais, ele fala, se eu falo que eu amo, não pode ser da boca para fora, não pode ser apenas fingimento. Tem que ser verdade. Então o servo de Deus, ele não ama com fingimento, mas ele pratica a verdade. O amor não pode ser fingido, Romanos 12, 9. Não pode ser da boca para fora, com máscaras, com fingimento, mas ele precisa ser autêntico, cristalino e verdadeiro. Quando as pessoas que convivem conosco olham para nós, eles não vão na igreja que nós vamos, eles não leem a Bíblia que nós lemos, mas é através das nossas vidas. Se eu sou um cristão autêntico e verdadeiro, eu estou demonstrando o amor de Deus na minha vida, porque as minhas atitudes, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas práticas no cotidiano, não estou falando de práticas quando eu estou domingo dentro da igreja, de terno, arrumadinho, participando de um culto maravilhoso no poder de Deus. Não. Assim é fácil. Assim é fácil abraçar o irmão no final do culto.
Assim é fácil demonstrar amor. Mas nós estamos falando aqui que quando ele não é fingido, é essa prática do amor lá na segunda-feira dentro do meu local de trabalho, na minha escola. É lá onde o pastor não está vendo, lá onde não tem nenhum cristão, é que eu preciso mais do que nunca demonstrar o amor de Deus na minha vida. O amor não aceita ser iludido, comprado, trocado por favores ou presentes, mas é algo do coração. O amor não pode ser mendigado, forçado. Ele deve ser livre e espontâneo. Então, amar o próximo, livre e espontânea vontade, livre-arbítrio, decisão própria, escolha. Né? Amar não é um mero sentimento, amar é uma escolha. Quando nós tivemos aquele trimestre falando sobre família, sobre casamento, um dos pontos que me chamava a atenção naquele trimestre foi justamente falar que eu escolhi amar a minha esposa e ela escolheu me amar. Então, uma escolha, uma decisão. Então, quando a revista vem agora falando que o amor ele não pode ser fingido, é porque justamente o comentarista coloca para nós que ele é uma escolha, um livre-arbítrio, uma decisão que você escolheu amar o seu próximo. Mas escolhi por mim mesmo? Não. Eu sou falho, pecador. Eu escolhi amar o próximo, primeiro, porque Cristo me amou. E segundo, porque é uma ordenança bíblica que eu também pratico esse amor com o próximo. Então só é possível amar o próximo, praticar o verdadeiro amor, se eu já aceitei Jesus como Salvador e eu tenho Cristo no meu coração. 3.1. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. E como é? Todas as pessoas do seu local de trabalho são diferentes de você. Todas as pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu curso, de onde você convive, é diferente de você. Dentro da sua casa, os seus familiares são totalmente diferentes de você. E esse é um desafio, esse relacionamento interpessoal. Relacionar-se com as pessoas, conviver com as pessoas, isso é um grande desafio. Nós precisamos aprender a exercitar o amor nos nossos relacionamentos. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com o estabelecido nas Escrituras, se não for com as virtudes do fruto do Espírito e a graça de Deus em nossas vidas. Nós só conseguimos amar o semelhante se eu pratico e busco os frutos do Espírito, porque amar é um dos frutos do Espírito. É o que demonstra o Espírito de Deus em minha vida. E segundo ponto interessantíssimo também, amar o próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder a nossa personalidade e deixar o outro fazer o que quiser conosco. É viver de forma amigável. A gente precisa traduzir em português bem claro aqui para ficar bem transparente. Amar o próximo não é ser bobo. Vou usar uma palavra bem, talvez chula até mesmo, bem simples, para que fique bem claro. Amar o próximo não significa que eu devo ser um cristão bobo. Amar o próximo, como o comentarista coloca aqui, é repartir aquilo que eu tenho. É demonstrar amor, mas não é dar tudo aquilo que eu tenho. O que significa isso? Amar o próximo é transmitir amor? É transmitir amor. É ajudar? É ajudar. É expressar o amor de Cristo? É expressar o amor de Cristo. Mas não significa que eu tenho que mudar a minha personalidade e me aprisionar, ficar numa prisão de personalidade só para agradar outras pessoas. Não. Aí não é amor. Amar o próximo é eu demonstrar amor, mas não ser feito, como diz um ditado popular, de gato e sapato. Não é isso. Isso não é amor. Porque uma das grandes virtudes de quem ama é esperar também a reciprocidade daquele amor. Nem sempre ela vem. Mas eu sempre pratico uma bondade esperando também que as pessoas vão fazer o mesmo por mim. Bom, o comentarista coloca aqui para nós que o amor, a solidariedade, a honra, uns para com os outros, dentro da fraternidade dos crentes, são virtudes que se devem esperar. Mais alguma coisa é exigida daqui. Mais alguma coisa mais exigida daqui. O quê? Amor, perdão aos de fora da comunidade. E não menos aos que perseguem e lhes desejam mal. É o que nós estamos voltando lá no tópico primeiro, na introdução, que fala que amar não é só o próximo, só o meu semelhante. Só aqueles que são da mesma igreja que eu. No domingo eu amo todos os meus semelhantes, abraço todos os irmãos, tenho prazer de estar com ele. Chega na segunda-feira, eu viro a cara, não converso com ninguém no meu trabalho. Isso não é amor. É para os de dentro, mas também para os de fora. 3.2. A ninguém devais coisa nenhuma alguma a não ser o amor. O comentarista coloca muito sabiamente aqui que a única dívida que devemos ter é a de amar. Amar ao próximo como a si mesmo.
excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ela é superior a sacrifício, ela é superior ao holocausto. Nenhum trabalho ou realização no reino de Deus, nenhum esforço, seja de que natureza for, não substitui nem suplanta o amor devedor. Nada substitui o amor que nós devemos dever ao próximo. O que mais se destaca nesse texto é o dever do perdão. Se você ofendeu alguém, se a sua consciência está lhe acusando, enquanto não pedir perdão, é um eterno devedor. Fica aquilo martelando na sua cabeça. Se você está arranhado com o irmão, é necessário acertar as pendências e a diferença. Não deva satisfação de uma coisa mal feita a ninguém. Não deixe um trato ou uma promessa sem cumprimento. Mesmo o amor sendo uma dívida permanente, precisamos ser recíprocos. Corresponder ao máximo ao amor dos nossos irmãos. Se você está sendo amado, se alguém está praticando amor, retribua esse amor. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo chama a atenção capítulo 13, versículo 8 de Romanos, que fala o seguinte: o amor é a única dívida permissível para o crente. É por igual modo uma dívida necessária e perpétua. Paulo havia salientado no capítulo 12 dessa epístola como o amor deve controlar todas as ações dos crentes, dentro e fora da comunidade da igreja. O amor cristão, similarmente, deve controlar nossas ações, no que concerne as questões monetárias. O amor, entretanto, é um princípio geral, sendo o cumprimento de todas as obrigações morais, não somente das obrigações econômicas. Na realidade, o amor é o grande cumpridor da lei. Então, ao amar o próximo, ao demonstrar amor ao próximo, eu estou demonstrando também que eu estou sendo um cumpridor da lei, né? Um obediente às Sagradas Escrituras. Estou entendendo aquilo que Jesus me ensinou. Bom, meus irmãos, para nós finalizarmos, tópico 3.3, suportando-vos uns aos outros em amor. Só temos condições de suportar alguém se for em amor. De nós mesmos, são muitas características diferentes. São muitos pensamentos contrários, muitos pensamentos diferentes, personalidades diferentes. Então seria impossível, é impossível ao homem suportar ao outro se não for através do amor de Cristo. Conscientizar de que o cristão precisa suportar aos outros em amor, pois o maior mandamento divino está na área do amor. A lei de Cristo é amor, é o amor. Só o amor cristão poderá nos fazer suportar as cargas pesadas uns dos outros com mais facilidade. Somente com o amor temos condições de sofrer, crer, esperar e suportar uns aos outros. Com o amor suportamos as imperfeições, as limitações, as fraquezas. Com o amor não reagimos de forma abrupta. Não nos irritamos facilmente. Não nos ofendemos por qualquer coisa que damos, nem damos o troco na mesma moeda. Não nos vingamos a nós mesmos. Quando eu amo, eu não pratico vingança. Eu não quero ver aquela pessoa sofrendo, ver aquele inimigo sofrendo. Não. Quando eu amo, assim como Cristo me amou, o que eu quero, na verdade, o que eu preciso querer, é que aquela pessoa encontre a Cristo, seja salva, seja transformada assim como um dia eu fui. Para finalizar, a unidade cristã depende da caridade da nossa conduta, ou seja, depende do amor. Paulo apela a nós no sentido de vivermos uma vida de amor. É aqui que ele começa e também é aqui que nós devemos começar. Há pessoas em demasia que começam com as estruturas, ou seja, estruturas de algum tipo, indispensáveis. Mas o apóstolo Paulo começa com as qualidades morais, o amor. O amor é a qualidade final, que abrange os 4 anteriores e é a coroa da soma de todas as virtudes. Visto que amar é procurar de modo construtivo o bem-estar dos outros e o bem da comunidade. Suas propriedades são celebradas em Colossenses 3,14. Conclusão: amar não é aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume-se que haja falta de amor. Pois nem Deus, com seu amor infinito, aceita tudo. Ah, Deus é amor. Verdadeiramente Deus é amor. Mas Ele quer que o pecador se arrependa e deixe de praticar os seus maus atos e tenha uma vida de novas virtudes com Cristo. O amor não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, nem se porta com indecência, mas com coerência, sensatez e prudência.
Então, quando nós lemos o primeiro, depois fica como atividade para sua casa, para um tempinho, leia 1 Coríntios capítulo 13, que vai tratar muito profundamente sobre essa questão do amor. Não significa ali que o amor tudo aceita. O amor suporta. O amor de Deus, Deus ama o pecador, mas Ele espera que a pessoa aceitá-lo como Salvador tenha uma vida transformada, tenha uma vida mudada, né? O amor não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, nem se porta com indecência, mas com coerência, sensatez e prudência. Então, quando a Bíblia nos orienta a amarmos uns aos outros, nós devemos expressar o amor de Cristo por nós. Assim como Cristo nos amou, assim como Deus enviou o seu Filho para nos salvar, nós devemos também demonstrar esse amor aos demais. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus possa estar nos ensinando a profundidade desse amor de Deus em nossas vidas, que nós possamos ser praticantes, praticar o amor ao próximo, amar os nossos semelhantes, amar ao próximo, até mesmo, segundo a palavra de Deus, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, os nossos inimigos, nós devemos amar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que você tenha, que esse ensino dessa manhã possa fazer modificação na minha mente, na sua mente, transformar as nossas vidas, nos impactar verdadeiramente, que nós possamos voltar talvez um passinho atrás. Em que sentido? Voltar ao primeiro amor. Ao voltar ao primeiro amor, eu volto a praticar as primeiras obras. Ao voltar ao primeiro amor, às vezes nós vamos vivendo muito no automático, vamos ficando carrancudos, vamos sofrendo algumas perseguições, algumas coisas, isso vai nos destruindo, até mesmo espiritualmente. Mas hoje Deus nos permitiu estudarmos essa lição, para nós voltarmos um passo atrás, para entender que quando eu aceitei Jesus, eu amava o próximo, eu amava o meu inimigo, e depois eu comecei a me tornar uma pessoa carrancuda, fechada dentro de uma casca, e isso não quebra por nada. Mas que nós possamos entender que assim como Cristo nos amou, se entregando na cruz do Calvário por nós, nós também devemos praticar o amor, espalhar amor. Que hoje seja um dia de transformação. Você que está de repente precisando liberar perdão, libera perdão. O liberar perdão é uma demonstração de amor. E você só consegue liberar perdão se você tem o amor de Cristo na sua vida. As duas coisas andam juntas. Então que seja um dia de bênção nas nossas vidas, uma lição transformadora. Possa transformar a nossa mente e as nossas atitudes. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, sua vida. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em Cristo Jesus. A paz do Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão